pessoal, nós já gravamos alguns vídeos sobre a nova Previdência, entretanto eu tenho percebido que ainda persistem algumas dúvidas. Em razão disso, nós vamos gravar o vídeo de hoje explicando a idade mínima e o tempo de contribuição para os trabalhadores do regime geral da Previdência Social, bem como o que muda para os servidores públicos federais. A nova Previdência prevê ainda regras diferentes para algumas categorias de profissionais, tais como os professores e os policiais. No caso dos trabalhadores rurais, foram mantidas as regras anteriores. Vamos para a tela do computador para eu te mostrar todas essas mudanças. Acompanhe comigo. Pois bem, está aparecendo aí na sua tela a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou o sistema de previdência social no Brasil. Como dito na introdução, nessa apresentação vamos tratar da idade mínima e tempo de contribuição de acordo com essas novas regras, bem como para aquelas pessoas que já eram filiadas ao regime geral de previdência social antes de a Emenda Constitucional número 103 entrar em vigor. Vejamos. Como sabemos, na Constituição Federal, o artigo que trata da Previdência Social é o 201. E com as alterações na parte que interessa para a nossa apresentação de hoje, vamos direto ao parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal. E neste artigo diz o seguinte, que no regime geral de previdência social, para trabalhadores da iniciativa privada e dos municípios, já vou explicar essa parte aqui, dos municípios sem sistema previdenciário próprio, a regra de aposentadoria passa a exigir, no caso dos homens, 65 anos. No caso das mulheres, 62 anos de idade, observado o tempo mínimo de contribuição. Vamos esclarecer isto melhor. Então, nós temos que, no caso das mulheres, pelo menos 62 anos de idade. E esse tempo mínimo de contribuição ao que o legislador se refere foi mantido, mesmo com as alterações, 15 anos de contribuição. No caso dos homens, houve alteração no sentido de estabelecer como tempo mínimo de contribuição 20 anos de contribuição. Agora, preste atenção aqui. Ainda no inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 103. O tempo mínimo de contribuição permanecerá, preste atenção nessas explicações, porque eu recebi muitos questionamentos nesse sentido. O tempo mínimo de contribuição permanecerá em 15 anos para os homens que estiverem filiados ao regime geral de previdência social antes de a Emenda Constitucional número 103 entrar em vigor. É importante que vocês entendam essa parte, porque essas pessoas, mesmo participando de uma das regras de transição, permanece como tempo mínimo 15 anos. Os 20 anos de tempo de contribuição é apenas para aqueles trabalhadores que ingressaram ou ingressarão no sistema do regime geral de previdência social após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2019. É importante que vocês compreendam essa parte. Lembra que eu falei dos municípios sem sistema previdenciário próprio? Neste caso, preste atenção aqui no inciso 3 do artigo 40
da Constituição Federal com a nova redação. Diz o seguinte: no âmbito da União, nós já dissemos, 62 anos no caso das mulheres, 65 anos de idade no caso dos homens, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, no caso dos municípios e do Distrito Federal, utiliza-se o termo leis orgânicas, que é como se fosse a Constituição estadual, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federado. Aqui ele mata essa parte. Entretanto, para aqueles municípios que não têm um sistema previdenciário próprio, aplica-se a regra do artigo 201 da Constituição Federal, ou seja, a regra do regime geral de previdência social para os municípios que não têm um sistema previdenciário próprio. Já vou falar dos servidores públicos. Antes, preste atenção aqui. No inciso 2 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Preste atenção no que diz o próximo parágrafo, acrescido pela emenda constitucional número 103 ao artigo 101 da Constituição Federal. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º diminuirá em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Aos queridos professores e professoras, preste atenção nessa informação. Vamos ao parágrafo 9º, antes de explicar aqui a situação dos servidores públicos. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre os dois regimes, quais sejam o regime geral de previdência social, INSS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, e aos regimes próprios de previdência social, destinado aos servidores públicos. E sobre a cobertura de benefícios não programados, se você tiver dúvida sobre esses dois assuntos, nos comentários faça a sua pergunta que eu te responderei de forma individualizada para o vídeo não ficar muito longo, porque nós ainda temos assuntos importantes para tratarmos aqui. Veja o que diz o parágrafo 12 do artigo 201 da Constituição Federal. Lei instituirá, lei criará sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas, ou seja, contribuição menores para atender aos trabalhadores de baixa renda. Nós já temos algumas normas que disciplinam essa matéria, tais como a situação dos MEI, os microempreendedores individuais e as donas de casa, enfim. Mas diz o dispositivo constitucional que o Poder Legislativo deverá criar uma lei para instituir um sistema especial e com alíquotas, com contribuição diferenciada para atender esses trabalhadores de baixa renda. Inclusive, os que se encontrem em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a famílias de baixa renda. Aqui
Se fosse no passado, seria exclusivamente para as donas de casas. É uma reivindicação muito antiga das coitadas das donas de casa, que nós sabemos que trabalham muito mais do que aquelas pessoas que têm carteira registrada e comparecem todo dia no local de trabalho. Não é porque essas pessoas não se deslocam de sua residência que não exercem uma tarefa importante no seio familiar, são as donas de casa. E aí o legislador ainda inovou, acompanhando as mudanças sociais, a mutabilidade social. Ao invés de utilizar apenas o termo dona de casa, perceba o que disse o legislador: aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Significa dizer que pode ser homem, mulher, enfim, exercer o trabalho exclusivamente no âmbito doméstico tem direito a essa alíquota diferenciada e participará de um sistema especial para inclusão na Previdência Social. Dito isto, vejamos o caso dos servidores públicos. A nova regra geral exigirá 62 anos de idade para mulheres e 65 anos de idade para os homens, com pelo menos 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. É importante observarmos que a nova Previdência prevê regras diferentes para algumas categorias profissionais. Para os professores, por exemplo, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. Essa regra somente se aplicará aos professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. No caso dos policiais, tanto homens quanto mulheres poderão se aposentar aos 55 anos de idade, desde que tenha 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício da função. Esta regra se aplicará aos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil do Distrito Federal. Como mencionado anteriormente, no caso dos trabalhadores rurais, estão mantidos o tempo de contribuição de 15 anos e as idades mínimas de aposentadoria de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Com essas informações encerramos a apresentação de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma com o seu entendimento sobre este tema. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.